Uma palavra que nós ouvimos constantemente, principalmente aqueles que frequentam muitas redes sociais, é processo. E nós ouvimos ainda que quem suporta o processo alcança o objetivo, o propósito. Então você tem um processo para chegar no seu propósito. Mas eu queria dizer uma coisa para você nessa semana, você que está assistindo esse vídeo. Primeiro, que Deus te abençoe sempre. Segundo, é sempre um aprendizado. O processo, para quem é cristão, para quem é crente no Senhor Jesus Cristo, é para alcançar um propósito. E o propósito é proclamar a salvação, é proclamar Jesus, é proclamar Deus, é proclamar o reino. E nós estamos conversando sobre o Salmo 119 nas últimas semanas. E ele é dividido, essa poesia hebraica, é um acróstico do alfabeto hebraico, e a terceira letra é Gimel. E quando nós chegamos aqui, ele nos mostra o porquê do processo e do propósito de quem é crente, de quem é cristão. Diz assim: faz bem ao teu servo para que eu viva, assim obedecerei a tua palavra. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Qual que é o propósito? Qual que é o objetivo? Assim obedecerei a sua palavra. Faz bem ao teu servo. Aí nós olhamos, eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Deus me faça bem, Jesus olhe por mim, Espírito Santo não me abandone. Só que eu preciso estar conectado com a vontade de Deus. E nós olhamos também, as pessoas costumam, muito tradicionalmente, deixar a sua Bíblia aberta num salmo, principalmente o Salmo 91. Mas se nós olharmos com cuidado e com carinho os salmos, e eu te dou um grande exemplo aqui, quando diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí você segue o texto: pode dizer, o Senhor é meu refúgio e a minha fortaleza. Então só quem habita pode dizer. É uma questão simples, de leitura simples. Não requer teologia, não requer nada, é só você ler o texto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, se esconde à sombra do Onipotente, pode dizer, o Senhor é meu refúgio e fortaleza. Então você que é cristão, você que é crente, ou você que está aqui nessa palavra ouvindo, para aprender, para se conectar com Deus, habite em Deus. Tome todas as suas decisões voltadas em Deus. Nós precisamos focar em Deus. E em Deus nós temos que entender que a bênção dele é quando ele diz não. Eu quero fazer isso. Não. Porque ele sabe o que é melhor. Ele frustra os meus planos, ele vai frustrar os seus planos. Porque ele sabe o que é melhor. Eu quero um carro assim, eu quero um carro assado, eu quero uma casa gigantesca, eu quero 5 filhos. E ele diz não. E eu conversando com uma pessoa sobre carros, e aí ele falei, nossa, esse carro aqui é tudo, não sei o quê. E ele falou, é a maneira mais fácil que você tem de conhecer Jesus. Porque é uma super máquina, e na hora que você bater, se estourar todo, ele estava dizendo para mim, você vai conhecer Jesus. Você fala tanto de Jesus, você vai conhecer Jesus. Ou seja, Deus usou uma pessoa para dizer, isso não é para você. Não inventa moda. Não tenta se aparecer. Isso não é para você. Então quem habita pode dizer. E quando nós olhamos para o Salmo 119, faz bem ao teu servo para que eu viva e assim obedecerei a sua palavra. O propósito tem um objetivo, o processo tem um objetivo, alcançar um propósito, obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar, obedecer é melhor do que qualquer coisa. Deus requer de nós obediência. E o Salmo, a poesia hebraica, está nos lembrando isso, que nós temos que viver segundo a vontade de Deus. Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas. Então nada foge do controle dele. E se você quer ser abençoado, aprenda a ouvir os nãos de Deus. Quando ele diz não para você, ele prova que ele te ama, ele está preocupado com você. Ele sabe que você não vai se dar bem naquilo que você está pedindo. E o apóstolo Tiago diz, pedi muitas coisas e não recebeis. Não recebeis porque pedis mal.
Então a gente pede e não recebe. Por quê? Porque a gente pede mal. Então ele não vai dar, ele não vai conceder, porque ele sabe que não é para o nosso próprio bem. E aí quando ele não dá, nós sabemos que ele nos ama, ele quer o nosso melhor. Então ele não dá isso para cada um de nós. Tira de mim, versículo 22, tira de mim a humilhação e o desprezo, porque tenho guardado seus testemunhos. Quando nós guardamos o testemunho de Deus, nós podemos pedir para Ele o livramento do coleguinha chato do emprego, do vizinho chato, porque nós obedecemos. E toda vez que nós somos afrontados e humilhados e xingados, o que o cristão faz? Boquinha fechada, não revida, não dá o troco, deu, levou, não é assim. Boquinha fechada, guarda os mandamentos. Aqui não é ringue, esse mundo não é ringue, nós somos peregrinos aqui, nós temos um objetivo. O nosso processo é para alcançar o objetivo, estar com Jesus Cristo. Nosso processo é para alcançar o objetivo, anunciar Jesus Cristo. Então nós temos que ter isso em mente. Então quando você olhar para o Salmo e olhar para essa poesia hebraica, essa coisa linda que é chamada Salmos, você vai ler e vai falar: Deus quer falar comigo, Deus quer me dar um processo, um propósito e um objetivo. Quer lhe obedecer, que é proclamar o seu reino, que é falar de Jesus, e aí você receberá todas as bênçãos dele. Primeiro você faz isso, o primeiro passo, obedeça, abaixe a cabeça, se dobre a Jesus Cristo, se dobre a Deus, seja obediente a Ele, pergunte para Ele o que Ele quer de você. E aí, no segundo momento, que talvez dure meses, talvez dure anos, talvez dure dias, Ele vai examinar o seu coração e vai dar o que você está pedindo. Porque Ele é um Pai bom, um Pai de amor. E quando você alcança o coração dele com a sua obediência, que é o único jeito que nós temos de alcançar o coração dele, é com a obediência. Aí Ele nos abençoa. Aí nós cumprimos o propósito que Ele designou para cada um de nós. Proclamar o seu reino e proclamar Jesus Cristo. Então eu convido a você a ler o Salmo 119 várias vezes. E depois, se eu fizer isso, você leia Provérbios várias vezes e você vai entender qual é a vontade de Deus na sua e na minha vida. Que Deus nos abençoe, que Deus te dê uma semana maravilhosa e abençoada em nome de Jesus.